Olá pessoal, Thiago Lacerda aqui para mais um vídeo para vocês e hoje fazendo um vídeo de apresentação ao meu novo EA. Isso mesmo, criei um segundo EA, um robô auxiliar que vai te ajudar a estabelecer as tuas ordens reais seguindo a técnica dos 4 pilares. Atendendo a muitos pedidos, eu acabei criando um segundo EA. O meu primeiro EA, como vocês conhecem, era o Jarvis, que trabalhava com gatilho de entrada em cima do túnel de Vegas, fazia toda a análise dos gráficos maiores, mensal e semanal, e fazia suas entradas a partir das variantes, né, dos níveis de variação da média de 200, seguindo a sequência de Fibonacci. E muitos seguidores, alunos, pediram para que eu criasse um robô com gatilho de entrada no gráfico M30, no cruzamento das médias 6 e 21, tal qual o nosso querido Willy Heine ensina nos seus cursos. Esse é um excelente sistema de entrada, porém você precisa continuar fazendo a análise no gráfico mensal e semanal. O robô em questão, então, eu batizei como EA, Mudança de Paradigmas. Na verdade, quem deu esse nome foi até o próprio Willy Heine. A gente teve uma conversa sobre a ideia que eu tinha de automatizar a técnica e ele acabou sugerindo esse nome, eu gostei bastante, porque tem a ver com a nossa origem, do início que nós começamos a ensinar isso a público. E o Willy compilou esse sistema fantástico que é muito eficiente, especialmente para as pessoas que têm contas menores, que têm aí uma dificuldade ainda em aprender a gerenciar o seu risco por nível de margem. E esse robô em questão, o EA Mudança de Paradigmas, vai te auxiliar no processo de abertura de ordem. Eu vou mostrar logo na sequência o teste dele, né, em backtest, para você vê-lo funcionando. E também, no terceiro momento, vou mostrar o plano comercial, como eu pretendo divulgar e comercializar esse robô. E, inclusive, algo que você pode se beneficiar no sistema de afiliados, indicando para outras pessoas. Importante que você entenda que não existem robôs absolutos 100% seguros. Todo robô ele segue um sistema matemático e quando o usuário, né, o trader, deixa o robô por conta, em algum momento o cenário do mercado muda e esse robô vem a quebrar muitas contas. É assim que acontece em 99,9% das vezes. Talvez agora, com o advento da inteligência artificial, essa situação mude e acabam criando-se robôs mais eficientes, mais seguros, mas isso ainda não aconteceu. Então eu defendo a ideia que todo EA, todo sistema auxiliar, ele deve funcionar como uma alternativa paralela ao trader, ou seja, você deve trabalhar junto com o teu robô, você deve tratá-lo como, exatamente como o termo fala, um robô auxiliar, que te auxilia no monitoramento e gerenciamento de risco do sistema. Nós temos visto e analisado os cases de sucesso de vários alunos e temos percebido que a técnica dos 4 pilares é estritamente eficiente. Ela é extremamente eficiente para quando esses alunos adquirem o hábito de analisar os gráficos maiores. Então nesse robô, a Mudança de Paradigmas, você vai intervir indicando o range de negociação, ou seja, a partir de um determinado preço você autoriza as vendas do robô. E a partir de um determinado preço de baixa você autoriza as compras, de forma que o range central ele fica sem operação. Ele espera as zonas de reversão para então entrar a favor de um cenário central, de uma região central, e assim possibilitar inúmeras vendas de sucesso ou inúmeras compras de sucesso, dependendo do caso. Essa intervenção é você que deve fazer, o robô então a partir dali opera, executando as ordens no gráfico de 30 minutos no cruzamento das médias 6 e 21. Você também tem a possibilidade de alterar esses parâmetros para o gráfico de H1, por exemplo, se você preferir, ou outros níveis de média que você escolher. O grande detalhe é que a assertividade desse robô acontece justamente porque ele delimita o range entre compra e venda a partir dos preços que você mesmo define, aprendendo a analisar os gráficos maiores. Então vou colocar na sequência aqui o vídeo de teste, de backtest, para você observar ele funcionando e logo em seguida eu coloco os aspectos comerciais. Então, pessoal, eu tenho aqui o GBP-JPY e eu vou mostrar como o robô Mudança de Paradigma trabalha, né? Então, normalmente, na nossa análise, a gente pega os gráficos maiores, o mensal, o semanal, né? No gráfico mensal, por exemplo, a gente identifica o quê?
a última consolidação de preço, topo e fundo histórico, né? E verifica mais ou menos a região central desse canal, a mediana, onde tem o equilíbrio cambial, e quando o preço está aproximado da máxima da expansão, a gente vende, quando o preço está aproximado da máxima da retração, a gente compra. Então eu tenho preços de máxima aqui. Quando eu trago para o semanal e aplico o Vegas, por exemplo, ou algum outro gatilho de verificação qualquer, eu tenho níveis de preço. Eu consigo, através da média de 200, que basicamente encaixa na região central, encontrar os níveis de preço. Então eu posso dizer, por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer o teste, o backtest para vocês do robô, ó. Eu posso dizer o seguinte, que a partir de um determinado preço, eu autorizo a venda. A partir de um determinado preço, eu autorizo a compra. Na sequência, vocês vão ver ele funcionando então. Já mostrei a janelinha de configuração. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, as configurações básicas que eu mostrei, a gente vai se preocupar com o preço. Então, aqui, ó, preço acima para venda, ou seja, eu indico que acima de 1,4753, 1,4753, para efeito apenas aqui didático, né? Eu capturei o nível de Vegas, então dizendo que acima desse ponto aqui, ele autoriza a venda. E abaixo de 1,3345, ele autoriza a compra. Vou marcar, bom, não adianta marcar que ele vai abrir um novo gráfico aqui para o teste, mas vocês estão entendendo, né? Ou seja, essa verificação, quem faz é o usuário. Eu não posso deixar com que o robô ele estabeleça controles de autorizações. Quem autoriza o EA a funcionar é o usuário, é o trader. Então, na realidade, o teu trabalho vai ser definir os preços de range aonde você quer que ele trabalhe. A partir do momento que você fez isso, você trabalha, por exemplo, outros elementos. Então, ele tem aqui os controles de número máximo de ordem por par, número máximo de ordens na conta. Isso é um sistema de segurança para você não romper teu nível de margem, não extrapolar teu nível de margem. Você pode trabalhar um stop loss e um take profit. Obviamente, nós não usamos stop loss, então trabalhamos com zero. Agora, o robô permite, o EA permite, quem quiser trabalhar tradicionalmente pode trabalhar, ou seja, torna esse range mais agressivo e trabalha tradicionalmente também, sem problema algum, o volume de lote. Então, o que eu fiz aqui? Volume de 0,01, take profit de 250 pontos, ou 25 pips, ele marca em pips aqui, e as médias móveis que eu vou usar, 6 e 21, do tipo simples, né? E close price. Gráfico onde ele vai fazer o trabalho de gatilho, 30 minutos. Eu posso escolher outro, por exemplo, eu poderia botar a média 5 e a média 55 e pegar um gráfico de 15 minutos, por exemplo. Ou seja, eu trabalho esse cruzamento de média aonde eu quiser. Eu quero fazer no maior, eu altero aqui. Ou seja, onde você configurar, ele trabalha o gatilho. E aqui, pessoal, os fechamentos financeiros, né? Eu posso ter o basquete, ou seja, fechar toda a ordem, eu posso fechar por par e tal. Isso aqui é um a mais que existe no EA que eu posso utilizar ou não. Tem o trailing stop também que eu posso trabalhar. Tem vários elementos aqui que eu deixei à disposição do usuário. Vamos testar e ver como é que ele faz o trabalho dele. Vou dar um iniciar aqui. Só para mostrar aqui, né? Eu coloquei de junho a agosto, tá? Então, 2 meses. Vamos dar uma olhada aqui. Ele vai abrir o gráfico agora. Olha lá, já abriu aqui. Ele plotou as médias para você ver. E vamos acompanhar um pouquinho. Então, acima de 1,47 ele vai autorizar a venda. Então, obviamente, quando eu cruzar a média de cima para baixo, ele vai entrar vendido. Aí eu tenho um sistema de afastamento de ordens que eu posso deixar determinado. 500 pontos, por exemplo, que é o tradicional que a gente ensina, ou mais, ou seja, eu quero deixar afastamento de 800, de 1000, eu posso configurar ali no EA também. E aí, por exemplo, se for contra você, antes do take profit, ele abre uma segunda entrada com um afastamento pré-determinado. Agora ele vai cruzar, ó, abriu a venda, muito bem. Essa venda eu posso configurar também para ele abrir na confirmação do candle, tá? No candle fechado. Então, ó, vai dar o take profit, vamos ver. Ainda não, pronto, take, primeira ordem fechada. Agora o que acontece? Ele vai aguardar o próximo cruzamento de cima para baixo, para autorizar novo cruzamento de média, enquanto ele estiver na faixa de autorização. Por isso que é importante que você, naquele primeiro momento, faça a autorização. Alguns podem me dizer, tá, mas você poderia ter ganhado mais. Claro, eu ativei Take Profit para mostrar. Eu poderia ter ativado, por exemplo, Trailing Stop. Eu poderia ter deixado zerado e não ter ativado nada.
fechar no dedo. Ou seja, essas combinações ficam a critério do usuário. O importante é que o start da ordem aconteça no momento em que a média cruza, para você aproveitar o gatilho. Ok? Então eu vou dar uma cortada, vou esperar ele avançar para a próxima entrada e para falar mais um pouquinho dele. Ó, aqui ele cruzou para cima novamente e como ele está acima da autorização, né? A autorização de compra é apenas o 130, ele não comprou, obviamente. Ele ainda está na faixa de venda, então ele dispensa a compra. Vamos continuar. Então, agora ele espera o próximo cruzamento de venda para abrir uma segunda ordem. Ó, aqui ele cruzou de novo, tá? E agora vai acontecer um fenômeno interessante. O mercado vai contra você, tá? Aí a gente vai observar o afastamento de ordem por 500 pontos para ele abrir a segunda. Lembrando que eu deixei vinculado na configuração a abertura no candle atual, ou seja, exatamente no cruzamento. Eu poderia deixar para que ele confirmasse no candle fechado. Aí, nesse caso, não confirmaria essa ordem, tá? Mas isso é uma configuração que o usuário aplica. Então vamos acompanhar agora a abertura da segunda ordem, que é quando você tem agora o afastamento. Então como é que funciona? Ele deu start no cruzamento de média e o mercado foi contra você. Quando ele tiver um afastamento de preço de acordo com aquele valor que você estabeleceu na configuração, ele abre a segunda entrada na mesma direção. Eu configurei 50 pips, ou seja, 500 pontos. Você poderia ter configurado 800, 750, 1000, 1500, tanto faz. A percepção do usuário, o feeling do usuário deve ser explorado nesse sentido. Ou seja, você deve desenvolver essa habilidade de trade. É por isso que eu comentei anteriormente que não existe robô absoluto. É essa intervenção pessoal que fará toda a diferença no sucesso ou no fracasso do EA. Então, tratar o EA como sendo um auxiliar é essencial nesse momento. Enquanto a gente aguarda, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o dashboard, que é esses dados que ficam aparecendo. Então, claro, aqui a data e tal, esses dados correntes são dados do teste, mas no dashboard oficial você vai ter aqui o par, ou seja, ele opera por par encaixado, o número de ordens abertas, o número de ordens na conta e os valores que você definiu no par, para você saber o controle. Ele autoriza a venda acima de 1.4753 e a compra abaixo de 1.33.45, no caso do GBP JPY. E essas configurações é você que determina em cada par que você encaixar o EA. Então isso é muito importante. Vamos continuar assistindo? Ó, aqui abriu a segunda ordem, com um afastamento de 500 pontos. E ele assim, ó, depois que ele fez o start do cruzamento de média, você definiu os parâmetros de venda, ele vai comer o mercado sempre que tiver esse afastamento. Você vai ver agora que é isso que faz um grande diferencial. Ele vai pegar essa faixa de reversão e ficar ganhando dinheiro em cima dela. Você vai ver umas 2, 3 ordens aí na sequência, onde ele vai e fecha, ou seja, ele vai comendo esse desenvolvimento. Você vê que a gente começou com $100 propositalmente o teste aqui. Aqui estou fazendo esse teste por 2 meses, aqui no primeiro mês ele já está com 2%. Então assim, ó, isso trabalhando um único par, você poderia pegar os principais pares e encaixar o EA em gráficos escalonados, ou seja, você trabalha no volume e na necessidade que você quer. Obviamente, pelo gerenciamento de risco que a gente ensina, com $100 você pode trabalhar um único par e, teoricamente, uma ordem por vez. Aqui eu permiti que ele abrisse 2, 3 ordens, por quê? Porque eu já estou entrando numa área de reversão, então eu tenho um controle maior de gerenciamento aqui. É claro que você vai manter parâmetros de segurança um pouquinho maior. Se você tiver, por exemplo, um único par e $100 na conta, você vai estar trabalhando com uma ordem ou 2 no máximo, tá? Com mais valores, você pode trabalhar 2 pares, 3 pares, e o ideal é que você vá fazendo o teu gerenciamento de risco em cima disso. Então agora, ó, ele está em vias de trabalhar essa segunda ordem, ou seja, nessa segunda faixa de negociação ele trabalhou
por afastamento, ou seja, da primeira. Isso é muito importante, né? Algumas pessoas solicitaram, não, espera o próximo cruzamento de média. Não, a gente acredita que o afastamento acaba gerando um recurso melhor para o investidor, porque ele já está numa zona de reversão. Então aqui, ó, enquanto a ordem original fica aberta aqui embaixo, a ordem de afastamento é trabalhada lá em cima. Então, ó, se ele chegar de novo no parâmetro, ele abre novamente, vai comendo o mercado, vai garimpando o mercado para você. Vamos continuar assistindo. Ó, aqui teve um outro cruzamento de média para venda, mas ele já tinha antecipado a ordem lá em cima por afastamento. Então, a gente teve que optar. Ou eu fazia um novo cruzamento de média para um novo gatilho, ou respeitava o afastamento. Considerei ser melhor o afastamento porque você consegue pegar uma ordem mais em cima. Lembrando da máxima, quanto mais alta forem as vendas e quanto mais baixa forem as compras, mais seguro é a tua operação. Porque você está trabalhando numa zona de reversão. Você está trabalhando em teto, em topo e fundo histórico. Assim sendo, o afastamento se torna muito mais eficiente nesse momento. Pensa comigo, se você pudesse fazer uma ordem mais em cima, a 155.9, do que uma ordem mais embaixo, a 155.2, por exemplo, com certeza você iria optar por fazer a venda em 155.9. Você teria mais chance de lucrar. Ó, abriu novamente outra ordem na mesma linha da anterior, no mesmo ponto de afastamento, e ele já está no positivo de novo. Vai dar mais uma comida, mais uma garimpada para você. E nesse sentido, aquela tua ordem original que está atrás, como você entrou numa zona de reversão, ela está sobre um drawdown controlado, ou seja, você tem nível de margem controlado para trabalhar. Ó, vai fechar a segunda ordem, aqui ele comeu a primeira, aqui ele comeu a segunda e a ordem original fica ali para você. Ó. Agora, eu quero saber se ele vai abrir uma terceira ordem ou vai buscar a original. Essa ordem original, devido ao fato de você ter estabelecido o link de autorização analisando o gráfico maior, o gráfico mensal e semanal, o que acontece? Com certeza, um pouco de paciência, nosso quarto pilar, vai fazer você aguardar o mercado reverter e bater nessa ordem e fechá-la, e liquidar a conta. Se você opera tradicionalmente, pode acontecer de que em alguns casos você leve o stop loss, mas teoricamente também, se você está operando nesse padrão de preço, você vai ter muito mais chance de fechar ordens positivas. Como nós defendemos aqui os 4 pilares, a gente não usa o stop loss, a gente trabalha no gerenciamento de margem. E você vai ver o resultado final desse teste de 2 meses, que ele bateu aí 10% em um único par. Quer dizer, é uma técnica que está já dando resultados excelentes para inúmeros alunos, inúmeros seguidores. Ó, aqui ele abriu uma segunda ordem ainda em venda, lembrando que o cruzamento de compra só está autorizado abaixo de 183, então ele não compra, ele espera fazer o afastamento de venda para você. Enquanto ele não capturar novamente essa ordem original, ele não trabalha mais na venda, ou melhor, no cruzamento de média, ele fica trabalhando o afastamento. Quando ele vencer novamente a original, ele aguarda o próximo cruzamento de venda para entrar. Então, é exatamente a técnica que nós fazemos manualmente, né? E eu acredito que esse robô está praticamente o sucesso dele garantido, à medida de que você saiba configurar o preço limite da autorização. Essa intervenção, como eu falei anteriormente, repito, porque eu quero deixar muito claro isso aqui, é uma intervenção pessoal, ou seja, não é o robô que define isso, é você como trader, você como usuário, estabelecendo o preço de segurança. Por isso é importante você conhecer a técnica, saber dos conceitos que nós usamos, né? Tem aí o curso do Willy, tem aí meus grupos, tem as minhas mentorias, os meus vídeos, para que você reconheça como identificar esses preços limites, esses limítrofes do par. É importantíssimo você reconhecer, porque é isso que determina o gerenciamento de risco sobre o nível de margem. Não é? Algumas pessoas que nos criticam principalmente não compreendem a técnica, acreditam que simplesmente comprar e vender sem stop loss sem critério algum. E não tem nada disso. Você trabalha pontos de range de negociação e você vê que ele vai comendo. Ó. Olha aqui, ó. Ele vai garimpando o mercado para você enquanto essa ordem original ficou aqui. E daqui a pouco ele vai buscar a ordem original e a gente vai finalizar o teste e eu vou falar a parte comercial para vocês.
Pronto, deu um gap, ele buscou a ordem original e liquidou a operação. Agora, com a conta líquida, ele vai aguardar o novo cruzamento de cima para baixo para fazer nova venda. Afinal de contas, ele ainda está em região de venda. Se ele caísse até 1,33, ele iria autorizar a compra. E assim você poderia estar gerenciando esse par, observando, fechando no dedo ou ativando o take profit, conforme eu fiz aqui. Você pode perceber que, eu vou finalizar o teste daqui a pouquinho, mas aqui no saldo já deu 110, ou seja, comecei com $100, mais de 10% no mês. Ó, autorizou uma nova venda, porque teve um novo cruzamento de média, tá? E ele vai buscar. Se afastar, ele vai repetir o processo aqui de cima. Se ele bater aqui embaixo, ele vai fechar a original e aguarda novo cruzamento de média. E assim ele vai funcionando. Espero que você tenha gostado do teste. Agora eu vou falar um pouquinho de como eu vou oferecer esse robô para a turma, tá? Como o pessoal pode adquirir se quiser esse EA, lembrando que ele não é um robô absoluto, ele é um EA que ele é semi-automático, ele precisa da intervenção, ó, fechou mais uma, tá? Espera um novo cruzamento de média para abrir, ou seja, fantástico, tá? Só que ele já deu mais de 10%, isso em menos de 2 meses. Se você tivesse encaixado os pares principais e configurado os preços de forma correta, você geraria um lucro muito grande. E isso é algo que você nem precisa apelar. Você pode ver que eu peguei um único par. Eu poderia estar trabalhando em paralelo em 3, 4, 5 pares diferentes. E é exatamente isso que eu indico. Você poder aí trabalhar, digamos assim, 4, 5 pares, obviamente dependendo do teu saldo, dependendo aí da tua disponibilidade de patrimônio, né? Naquela conjuntura que nós sempre orientamos, 0,01 a cada $100, né? Então isso é um sistema de segurança para você manter teu nível de margem sobre controle. Eu vou encerrar o teste aqui. E agora eu vou falar um pouquinho sobre como eu vou comercializar esse A. Você pode adquirir comigo e já de cara começar a fazer funcionar de uma maneira muito eficiente na tua conta. Se você for cliente da W7, especialmente vinculado ao meu link de IB, vem falar comigo em privado, eu tenho alguns benefícios, alguns descontos, algumas facilitações que eu sempre dou para aquelas pessoas que me seguem, que fazem parte da minha equipe. Se você quiser fazer parte da minha equipe, na descrição desse vídeo tem o link para você abrir conta na corretora em que eu tenho parceria, a melhor corretora do mercado, W7 Broker and Trading. Você preenche o teu cadastro, sobe teus documentos e aí você pode fazer parte da minha equipe e ganhar os benefícios que eu sempre divulgo para as pessoas que me seguem. Bom, o plano comercial é bem simples. Esse EA, diferente do meu EA anterior, que é o Jarvis, ele vai ter apenas 3 níveis de função. O nível básico, o nível intermediário e o nível pleno. No nível básico, ele trabalha lotes de 0.01. São para pessoas que têm ainda em conta, ou melhor, tem a sua conta em fase de formação, em fase de acumulação de patrimônio. Você trabalha lotes pequenos, normalmente contas abaixo de $2.000, abaixo de $1.000, acabam operando com 0.01 de lote. E a ideia é que se você estiver nessa fase, você adquire o nível básico do robô e deixa ele monetizar. Quando ele atingir o valor correspondente ao seu upgrade, você passa para o nível intermediário e assim para o nível pleno, até atingir o nível pleno dele. O nível básico trabalha então, como eu mencionei, lotes de 0.01 e ele está custando $150. Esse é o preço inicial. Se você for cliente W7 e tiver no meu link de B, entre em contato. Você pode inclusive comprá-lo a partir de transferência interna pelo W7 Wallet, mas ele funciona em qualquer corretora. Lembrando que ele será licenciado por conta, ou seja, você vai entrar em contato comigo, vai fazer a transação comigo, vai pagar o robô, vai me dar o número da conta que você quer, onde ele opere, e aí eu vou compilar o robô para você, ele vai estar licenciado para você. Obviamente, se você quiser utilizá-lo em contas diferentes, você vai comprar 2 licenças. O nível intermediário ele já trabalha lotes de 0.03. Então, para quem tem contas aí um pouquinho maiores, $3.000 a $5.000, vai trabalhar até 0.03. 0.01, 0.02 ou 0.03 você consegue operacionalizar. E ele está custando $250. E o nível pleno
que é a partir do nível 3 dele, o robô já custa $500 e o volume de lote é liberado. Então, para quem tem contas maiores, acima de $5.000, você pode gerenciar o tamanho desse lote do jeito que você quiser. Então, eu fiz de forma bem simples, trabalhar $150 o nível 1, $250 o nível 2, $500 o nível 3, ok? Bom, agora um sistema muito interessante que eu acredito que você vai gostar e vai te beneficiar e beneficiar também a divulgação do produto. É um sistema de afiliados que eu estou criando. Todas as pessoas que divulgarem o robô e efetivarem vendas vão ter direito a 30% desse valor em comissão direta. Então, se você tem algum amigo que se interessa por Forex e queira utilizar esse A, você indica para ele, ele vai chegar a mim e vai me dizer que você foi a pessoa que indicou para ele. Então você automaticamente ganha 30% desse valor e eu quero fazer isso com todo mundo e a proposta é para que todos os seguidores, todos os alunos que já conhecem essa técnica e que sabem da sua eficiência possam adquirir esse robô e estar aí já gerando lucro acentuado para você. Como você viu no teste que eu apresentei, é um robô muito efetivo, eu já estou rodando ele em conta real, então ele já vai fazer parte das minhas operações tradicionais e você pode aí se beneficiar nesse sentido. Você tem colegas, você tem alunos, você tem indicados que gostariam de também utilizar, saiba então que se você fizer essa indicação e essa pessoa chegar a mim dizendo, informando que foi indicado por você, você vai ganhar 30% de comissão. E é isso, espero que você tenha gostado, eu fico à disposição nas redes sociais, me chama, tira as tuas dúvidas, toda a instalação, toda a compra de robô terá uma instalação diretamente comigo, ou seja, a gente faz um call, eu instalo para você, deixo ele funcionando, te explico as principais funções para você utilizar de maneira correta e eu tenho certeza que você vai ver a eficiência logo nos primeiros meses e esse robô vai te dar muita rentabilidade. Outra coisa também, todas as atualizações essenciais que eu fizer, as modificações, as melhorias, você vai ganhar de graça, ou seja, uma vez cliente do robô, você terá direito a todas as atualizações que eu faça. E para isso, você vai fazer parte de um grupo de Telegram exclusivo dos clientes que já compraram EAs comigo. Além desse EA que eu estou oferecendo, tem o Jarvis, que é o EA anterior, e eu também estou criando e fazendo programação em MT4 e em MT5 para os interessados. Se você tiver uma técnica própria e quer uma personalização para você, entre em contato comigo e a gente também negocia. Então os valores do EA são esses, o teste você viu, e eu fico inteiramente à tua disposição para qualquer dúvida e qualquer monitoramento extra. Obrigado por ter assistido, divulga aí, lembrando, né? Fala para as pessoas que você divulgar, para elas dizerem para mim que você foi quem divulgou para elas e você com certeza acumula essa comissão e pode utilizar essa comissão em dinheiro vivo, eu te transfiro por W7 Wallet, ou por Neteller, ou por PayPal, ou por Pix mesmo, o que for mais fácil, e você pode aí ganhar uma renda com isso e assim me ajuda a divulgar esse robô, que mais e mais pessoas acessem essa mesma estratégia fantástica, que é uma estratégia vencedora, que nós já acumulamos vários cases de sucesso. E é isso aí, a gente quer que todo mundo ganhe dinheiro de mercado. Obrigado por ter assistido, até a próxima e qualquer coisa entre em contato comigo.